Quero convidá-los então, meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus, bem nesta noite. E hoje nós estamos reunidos aqui com muita alegria, com todos os filhos da paz. E eu creio, meus amados, que o que tem acontecido em cada casa é algo que não pode parar. É algo que não deve parar. O propósito das duplas foi semear a paz, foi levar a paz. Só que eu entendo que uma paz, ela não pode parar. Ela deve ter sequência. Ela deve continuar. Ela deve haver uma manutenção. Por isso nós queremos que não pare. Aquilo que Deus começou, a Bíblia diz que a obra que Deus começou, Ele vai continuar. Aquele que começou boa obra, a Bíblia diz que é fiel para completar. Amém? Então nós queremos, o nosso desejo, meus amados, é que venhamos avançar a outros níveis, a outros patamares, a qual é o propósito e a qual é a vontade de Deus. E agora nós devemos prosseguir para um novo alvo, para um novo rumo, para algo que está diante de nós, como o apóstolo Paulo disse. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Ou seja, tem mais coisas, há algo mais ainda a ser concedido, a ser dado, a ser realizado em cada casa. Então, para novas coisas começarem a acontecer, irmãos, é o que nós desejamos, é o que nós queremos. E é essa a vontade de Deus, é o que Deus quer. Então, no ano que vem, eu creio, meus amados, que nós vamos dobrar o número dos semeadores de paz. Amém? Vamos dobrar também, o número de casas de paz o ano que vem. Amém? E espero que o ano que vem nós já estejamos no novo pavilhão. Amém? Que é umas 5 vezes maior que esse espaço aqui, que é o que nós estamos precisando hoje, de espaço, né? Então, meus amados, eu creio, amados, um grande agir de Deus, amém? Porque há muitas pessoas necessitadas. Então, essa semana, nós estamos retomando as bases. Essa semana nós estamos retornando aos nossos QGs, aos nossos apriscos, ok? Que é a base do reino de Deus aqui na terra, através dos nossos apriscos. Então, amados, é um diferencial. E por isso que nós temos aí os retiros, temos o nosso impacto mês que vem, porque nós precisamos ser impactados para impactar muitas vidas, amém? Ok? Então, meus amados, nós precisamos muito de Deus. Meus amados, a mensagem desta noite é João capítulo 4, versículo 46, nós vamos falar essa noite. Jesus iniciou de que maneira, de que forma Jesus Cristo iniciou o seu ministério? Jesus iniciou o seu ministério com um milagre em Caná da Galileia. Depois ele foi uma Páscoa, a festa da Páscoa, a festa dos judeus lá em Jerusalém. Jesus entra no templo. Jesus derruba as mesas dos cambistas e expulsa do templo os negociantes. E à noite, Jesus tem a visita de Nicodemos, que era um mestre em Israel, e os fariseus ficam sabendo que Jesus estava batizando mais pessoas do que João, e aí Jesus deixa a região da Judéia e ele vai para a Galileia. Ele, ao fazer esse retorno agora para a Galileia, ele passa no território dos samaritanos, ele conversa com a mulher samaritana, ele entra em território samaritano, lá os samaritanos crêem no Senhor Jesus, mesmo Jesus não fazendo nenhum milagre. Aí eu digo, Jesus parou? Não. Jesus não parou por aí. Jesus tinha algo mais. Eu digo, Jesus não parou. Jesus não está estacionado. Ele está para fazer coisas maiores ainda, amém? Há um trabalho ainda que não foi conquistado. Há regiões que ainda não foram conquistadas. Há lugares a serem conquistados. Há famílias, há lares. Há áreas da nossa alma, na nossa vida, a ser conquistada. Há um nível de fé maior para ser conquistado em Cristo. Um nível de fé ainda não experimentado. E aí Jesus, irmãos, vai continuar. Ele vai dar continuidade, ele vai dando uma sequência. E ele diz, irmãos, aos seus discípulos, a respeito de obras maiores que ainda estava para fazer. E ao ler o texto agora, meus amados, nós vamos ver sobre um homem que estava buscando paz para a sua casa. Esse homem estava buscando uma paz
E paz para algumas pessoas pode ser o seguinte: uma situação financeira a resolver. A paz pode ser um problema de saúde dentro do lar. A paz pode ser o relacionamento que está conturbado. A paz pode ser uma inimizade que tenha dentro de casa, dentro do lar. E um homem foi a Jesus porque ele estava precisando de paz. Vamos ler o texto. João capítulo 4, verso 46. Diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, aqui havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com Jesus ele, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho. Eu vou repetir o texto. Ele rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais, prodígios, de modo nenhum crereis. Verso 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, a hora 7ª, ou a 1h da tarde, a febre o deixou. Verso 53. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Preste atenção uma coisa. Este homem, ele buscava paz para sua casa. Este homem era alguém importante, porque ele era um dos ministros no governo. A Bíblia menciona que ele é oficial do rei. Ele não é oficial do sumo sacerdote, ou de um sacerdote, ou de um rico, de um milionário. Ele é funcionário do rei. Ele é um oficial do rei. Ele não é um empregado qualquer do rei. Ele era um empregado do alto escalão. Ele tinha empregados. A Bíblia menciona que os seus servos, seus empregados, foram até ele. Então esse homem não é um homem qualquer, era um homem muito importante na nação. E esse homem, ele tinha um problema. Não é porque somos importantes, não é porque temos recursos, que não temos problema. Que não enfrentamos, às vezes, alguns reveses e algumas lutas batendo na nossa casa. Esse homem, ele era um homem que era de Israel, eram os descendentes de Abraão. Mas mesmo assim, ele atravessa, ele enfrenta um momento de conflito, de luta dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas algo que eu acho muito interessante nesse texto, é que essa narrativa fala do progresso da fé. A narrativa do texto nós vamos encontrar a narrativa de um progresso, de uma fé que está crescendo na vida deste homem. Também que todos nós precisamos da ajuda de Jesus, tanto quanto aquele oficial, tanto quanto aquele homem, nós precisamos também da ajuda do Senhor Jesus. E ele chega a Cristo com uma fé que eu vou dizer que é uma fé pequena. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus. Ele ouviu falar a respeito de Jesus. Ele ouviu falar dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia. Ele ouviu falar de outras coisas que Jesus fez. A Bíblia vai mencionar, no final do capítulo, que esse foi o segundo sinal que Jesus faz. Na realidade, foi em Caná da Galileia o segundo sinal. Jesus havia feito outras quando esteve na Judéia, quando esteve em Jerusalém. Observa bem, meus amados, o próprio Nicodemos,
ele vai dizer que ninguém pode ser com ele como os sinais que estavam aparecendo na vida de Jesus. A própria entrevista que Jesus tem no capítulo 3 vai revelar isso. E ele chega a Jesus, irmãos, com uma fé pequena. Ele chega a Jesus com uma fé fraca. Mas ele vai alcançar um nível de fé maior. E é nisso que eu gostaria que todos nós caminhássemos para alcançar um nível de fé maior, de relacionamento e de entendimento a respeito do Senhor Jesus. Então nós vamos encontrar aqui 3 níveis de fé. 3 níveis de fé desse homem. E uma das coisas, antes de falar desses 3 níveis de fé, eu gostaria de salientar aqui quais são os motivos que ele buscou a Jesus. E também qual é o motivo pela qual nós buscamos a Jesus. Esse homem, ele buscou Jesus, irmãos, porque ele tinha problemas. Esse homem buscou a Jesus Cristo porque ele tinha uma luta, ele tinha uma batalha. Eu digo, não é tão diferente de nós também, quando temos um problema, e a gente vai lembrar, a gente vai correr, a gente vai buscar, de uma maneira desesperada, a gente vai buscar socorro em tudo que é porta, que a gente possa buscar, encontrar alívio, encontrar socorro, encontrar ajuda. Nós vamos bater em tudo que é porta. Mas quando todas as portas se fecharem, então não encontrarmos mais solução, em resposta nenhuma, de repente a gente vai descobrir que tem alguém chamado Jesus que resolve qualquer problema, então é para lá que nós vamos. E foi exatamente isso que esse homem fez. Todas as portas se fecharam. O seu filho estava mal. Não resolveu os tratamentos. Não resolveram as simpatias. Não resolveu as rezas. Não resolveu a oração feita lá na sinagoga por ele. Nada resolveu para o seu filho. Segundo a Bíblia vai falar aqui, o seu filho, a palavra usada filho, ele está num termo bem diminutivo no grego, e é uma palavra, um filho pequeno, muito tenro. E esse homem, ele vai a Jesus, porque tem um problema. Eu faço uma pergunta, o que nos leva a buscarmos Jesus? O que te leva a buscar Jesus? O que leva você, o que conduz você a buscar a Jesus? O que nos motiva a orar mais? Geralmente somos levados porque temos um problema. Esse oficial do rei, ele tinha uma aflição, e essa aflição leva esse oficial do rei a Jesus. Ele foi a Cristo movido por um problema maior do que ele, problema que não apenas maior que ele, mas um problema sem solução, porque o seu filho estava com uma febre, a febre não baixava. Há épocas do ano que ali naquela região de Cafarnaum há muitos insetos, e provavelmente poderia ter sido picado por algum dos insetos que transmite alguma enfermidade, e aquele menino já estava cada dia mais piorando. Olha o que o pai vai dizer. O pai vai dizer o seguinte: olha, desce antes que o meu filho morra. Desce antes que o meu filho morra. Ou seja, o filho estava condenado a morrer. Às vezes é assim, o casamento está condenado a morrer. Uma situação a qual você criou tanta expectativa, está já prestes a morrer. Há coisas que parece que estão morrendo à nossa volta. Há pessoas que já não têm mais vontade de viver. Há pessoas que não têm mais nada que alegre o seu coração. Há pessoas que elas se alimentam manhã, tarde e noite de angústia, de tristeza, nada encontram mais algo que possa lhes trazer uma alegria e possa gerar no seu coração a paz. E esse homem, certamente como um bom pai, ele tentou de tudo, mas já não encontrou. Então ele descobre o seguinte: ouviu dizer que Jesus saiu lá da Judéia, e ele está indo agora para a Galiléia. E ele sai então de Cafarnaum. Cafarnaum, até aonde Jesus estava, aproximadamente 40, 30 quilômetros. Que importância tem essa dimensão geográfica para a mensagem nenhuma? Porém, se nós analisarmos o seguinte: se ele faz essa caminhada a pé, não de carro, porque não tinha carro, não tinha telefone, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, não tinha, e esse homem então ele leva um dia para chegar, porque na resposta do milagre, vai dizer, quando ele pergunta a que horas ele ficou bom, diz: olha, foi ontem a 1h da tarde, ou seja, deu um dia de caminhada. Ou seja, um dia inteiro caminhando.
em favor de um recurso para sua casa, para o seu lar. Eu pergunto também, o que você está disposto a lutar pela tua casa, a lutar pelo teu lar? Qual é a tua disposição? Se é para ir até a esquina, eu vou. Não, para aí, nós estamos falando de paz dentro de uma casa. Aqui você está disposto. Então esse homem, ele empreende uma viagem, tipo assim, ele sai na segunda-feira e ele chega na terça-feira onde Jesus está, na Galileia. Conversa com Jesus, ele retorna, ele vai retornar na quarta-feira. Meus amados, é um esforço grande que ele fez. E ele buscou, irmãos, que eu encontro aqui algo tremendo também, porque ele buscou por quem ele amava. Ele buscou pela sua casa. Ele está lutando pela sua família. Na realidade, esse homem, ele tem uma necessidade. A sua fé não tem ainda maturidade, mas a sua fé tem uma necessidade, ele precisa. E se ele tivesse vivido um problema gigante, gigante, enorme, muito grande, e soubesse que alguém superior a Cristo resolveria, ele procuraria alguém. Mas naquele momento ele sabe que Jesus fez muitos milagres, e ele vai então à fonte. Eu entendo também que ele não foi buscar Jesus pelos meios pela qual nós devemos buscar. Às vezes nós buscamos a Jesus por um pedaço de pão, por causa de um emprego, por causa de uma causa perdida na justiça. Mas deixa eu dizer, irmãos, há algo maior, há um nível maior pela qual nós devemos buscar a Cristo. Nós devemos buscar a Cristo por causa da salvação, por causa dos nossos pecados, que nos afastam de Deus e deixam o mundo como está vivendo hoje, piorando cada dia mais. Nós devemos buscar a Cristo, por ser Ele o Filho de Deus, por ser Ele o prometido, a nos trazer salvação e nos dar vida eterna. Todos nós viveremos, quem sabe, até os 100 anos, 90, 110, 120. Oxalá alguns possam entrar no Guinness e ultrapassar quem jamais viveu, mas todos nós um dia vamos ter um encontro com a morte. E depois o que será? Depois de já ter vivido a vida aqui, meus amados, o que Jesus veio nos oferecer é algo muito maior do que uma cura, do que um milagre, do que uma porta de bênção. Ele veio nos oferecer a salvação e a vida eterna. Esse homem, ele não vai pelo tesouro da salvação, ele vai pelo amor que ele tem por alguém da sua casa, da sua família. Ele não fez errado, eu faria também, eu lutaria também pelos meus filhos, lutaria também pelo meu lar, pela minha casa, todos nós lutaríamos pela nossa casa, pelos nossos filhos. E esse homem vai a Cristo. Ele buscou, não porque amava Jesus, ele não buscou Jesus porque amava a obra de Deus, porque ele amava a igreja, porque ele amava a Bíblia. Ele não buscou por razões espirituais. Nós buscamos a Cristo, meus amados, por causa das nossas necessidades. Todos nós chegamos a Cristo um dia por causa de uma necessidade. Ou porque tínhamos um problema, ou não tínhamos um problema, mas estávamos procurando uma paz, que só Jesus tem para dar. E esse homem, ele vai por uma causa. Ele vai por causa do seu lar. Outra coisa que eu gostaria de te falar dessas três níveis de fé, é sobre a incapacidade desse homem. Esse homem, meus amados, ele era um oficial do rei. Ele tinha recursos. Esse homem, ele tinha posses. Esse homem tinha empregados, ele tinha servos. Porém, não conseguiu resolver o seu problema. Era alguém que, mesmo tendo dinheiro, não consegue resolver o seu problema. As suas posses, os seus recursos não estavam resolvendo. O dinheiro que ele tinha, a riqueza que ele tinha, podia muito bem comprar o remédio, mas não consegue comprar a saúde. Como a gente diz, o dinheiro pode comprar o relógio, mas não compra o tempo. O dinheiro pode comprar a comida, mas não compra o apetite. O dinheiro pode comprar um livro, mas não compra o conhecimento, não compra a sabedoria. O dinheiro pode comprar uma posição, mas não compra o respeito. O dinheiro pode comprar o sexo, mas não compra o amor. O dinheiro pode comprar um colchão, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Esse homem tinha recursos, mas de que valia esses recursos? Que não estava resolvendo para aquele momento, para angustiar. Meus amados, o nosso dinheiro pode comprar uma Bíblia, pode comprar o crucifixo, mas não compra a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir.
e ouvir da palavra de Deus. Então eu creio que agora essa próxima etapa das casas de paz, nós vamos entrar num processo do crescendo na fé, porque a nossa fé ela precisa ser bombardeada com a palavra de Deus para ficar forte, para subirmos a outros níveis, para alcançarmos a outros níveis, porque quando temos fé, gente, nós invadimos o impossível, nós atingimos o inatingível, nós conseguimos entrar aonde os demais condições, recursos não conseguem, meu Deus, de maneira nenhuma alinhar, chegar e avançar. Nós precisamos, meus amados, entender e compreender isto. Esse homem também, que passou por tudo isso aqui, meus amados, nos vai trazer também o sentido da vida a todos nós, os semeadores. Por quê? Porque esse homem ele não estava buscando por si mesmo, ele estava buscando por alguém. Todos os semeadores aqui não buscaram por si, embora foram muito abençoados, amém? Onde é que estão os semeadores aqui? Fomos muito abençoados, muito abençoados. Nós fomos mais abençoados do que vocês, filhos da paz, foram. Muito mais, muito mais. Muito mais, incomparavelmente mais. E eu tenho certeza e convicção que o ano que vem, aqueles que foram, que esse ano estão sendo os filhos da paz, o ano que vem serão semeadores da paz também, amém? Porque Deus quer te usar. O propósito de Deus é nos usar a vida de cada um. Cada filho da paz, aliás, cada semeador da paz estava buscando alguém. E essa campanha ela não começou agora, 2 meses atrás, quando começamos a entrar nas casas, começou há 4 meses atrás, aliás, já começou no início do ano, quando começamos já orando, buscando por essa estratégia. Meus amados, esse homem, esse oficial do rei, era alguém, ele foi buscar por alguém que era importante para ele. Os semeadores foram buscar por alguém que é importante para eles, amém? Então você é importante. Isso é importante para Deus, é importante para nós, é importante para o semeador que esteve lá na sua casa, durante 7, 8 semanas, a fio. Meus amados, talvez você não seja importante para os outros, você é muito importante para nós. Há um valor, a qual nós damos, e a qual nós nos alegramos também nas conquistas. Mas há um nível de fé a ser alcançado. Eu volto agora para o texto. Primeiro nível de fé, irmãos, quando esse homem sabe que Jesus saiu lá da Judéia, que fica lá em uma montanha, uma região montanhosa, alto, bem alto, muito acima do nível do mar. E aí Jesus está descendo, ele desce pela terra dos samaritanos, e aí Jesus está indo lá para a Galileia. De repente agora esse oficial do rei, que mora em Cafarnaum, no litoral do mar da Galileia, e ele descobre então que Jesus está por lá, e ele empreende uma viagem para ir lá para Galileia. E quando ele encontra Jesus, o texto vai dizer o seguinte, versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Galileia, da Judéia para Galileia, foi ter com ele. E quando encontrou, rogou, desce para curar o meu filho, que está à morte. Como é que ele vai? Primeira vestimenta dele, ele vai com vestimenta de oficial, para dar respeito. A roupa que ele usa é de um oficial, para dar respeito. Não, quem está chegando aqui me pedindo para o Senhor Jesus, não é qualquer um, é o oficial do rei. Ele vai para impressionar, ele tenta impressionar Jesus. E eu acho interessante o seguinte, que ele fez um pedido para Jesus, e Jesus não atendeu não. Qual foi o pedido? O que ele pede para Jesus? Ele pede para Jesus o seguinte, desce comigo, vamos comigo para minha casa, 30, 40 quilômetros de caminhada, Jesus, vamos comigo. E sabe o que Jesus diz para ele? Jesus não diz para ele, especificamente para ele, mas ele diz para todos os galileus. Jesus diz uma coisa, meus amados, que é uma repreensão. Jesus diz, muito obrigado por ter me privilegiado com o convite de ir na tua casa, para ir lá curar o teu filho, eu estou lisonjeado. Jesus não disse isso. Jesus parece que xingou esse homem. Parece que Jesus deu uma expressão muito pesada para esse homem. Quando esse homem diz assim, desce para curar o meu filho que está à morte, então lhe disse Jesus, se porventura
vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. Sabe o que Jesus quer ensinar, meus irmãos? Que o evangelho é muito simples. Que a forma que nós buscamos é que está errada. Mas o evangelho é simples. E sabe qual é o outro problema que todos têm? Nós queremos que Jesus venha atuar e venha agir dentro dos nossos moldes, dentro do nosso formato, dentro do jeito que eu creio. Tipo assim, para eu ser abençoado, eu preciso então que Ele coloque a mão sobre a minha cabeça, que Ele coloque um vidrinho de óleo e derrame para mim sobre o óleo, diga algumas expressões, faça movimento com a mão, e aí então está feito. Tipo uma macumba gospel, uma macumba evangélica, alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Jesus não fez nada. Jesus disse assim, eu não vou descer contigo. Vocês querem ver sinais, maravilhas para crer em mim? Jesus, na realidade, não falou especificamente para ele, mas falou para os galileus, sabe por quê? Porque ele foi lá nos samaritanos, e ele não fez milagre nenhum entre os samaritanos. E os samaritanos creram nele como Cristo, como ungido. E Jesus não fez milagre. Agora, entre eles, queriam que Jesus fizesse milagres, para mostrar que realmente ele era um grande profeta, um grande homem. Jesus não precisou isso. E achava que Jesus era limitado, como o profeta Elias e Eliseu foram os maiores profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Eliseu foi chamado porque morreu um menino, foi chamado lá no Antigo Testamento, morreu um menino, vamos lá orar pelo menino. E vai o profeta e se deita em cima da criança. E toca na criança, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Depois, passa-se mais alguns anos depois, vem Eliseu, agora é o profeta da época, é o profeta do momento. Morre o filho da sunamita. O profeta manda o seu bordão através de Geazi e diz, olha, coloca em cima do menino. E foi Geazi com o bordão, colocou em cima do menino. E sabe o que aconteceu? O menino continuou morto. Aí Geazi diz, Eliseu, o menino está morto lá, não resolveu esse negócio de botar bordão. Irmão, se desse certo esse negócio de botar bordão, ia ter os bordão ungidos aí vendendo nas igrejas. Não deu certo. O que faz Eliseu? Eliseu vai e se deita em cima do menino. E faz oração. Sabe o que esse oficial, esse homem grandão no reino, estava pensando? O seguinte, olha, que para acontecer um milagre, ele vai ter que vir, vai ter que entrar na casa, ele vai se deitar em cima do meu filho, ele vai colocar a mão sobre o meu filho, ele vai dizer umas palavras poderosas, ele vai fazer uma oração forte, e aí meu filho vai ficar curado. Sabe o que Jesus fez? Fez nada. Às vezes nós colocamos Jesus dentro do nosso formato. Não, para mim ser abençoado tem que ser assim. Para que eu receba a bênção tem que ser assado. E às vezes, meus amados, nós acabamos limitando Jesus. Limitando Jesus e a ação de Jesus. Aí o comércio aí da caneta ungida, do lenço ungido, da rosa ungida, do riso ungido, para que as coisas aconteçam. Para Deus agir, irmãos, Ele não precisa de nada. Deus não precisa de nada físico, material para Ele operar. E foi isso que o homem errou. O nível de fé é pequena. Preciso de alguma coisa. Eu preciso que fisicamente Jesus se desloque até a minha cidade, esteja lá presente, e então faça uma oração presencial e as coisas aconteçam. Mas Jesus não estava limitado. E Jesus não é limitado. Amém? Jesus não é limitado. Não existe limitações em Jesus. E Naamã, que foi alguém também que foi procurar o profeta, o homem de Deus, porque disseram que ele é alguém que curava. Ele era todo leproso, uma doença que era contagiosa, uma doença que não tinha cura, e a pessoa ia morrendo. E ele descobre então que tem um homem chamado, o profeta em Israel, o profeta Eliseu. E aí então ele vai até aonde está o profeta Eliseu, e chega lá, e de repente agora ele se coloca na frente da casa de Eliseu, está esperando que Eliseu venha e faça uma oração sobre a vida dele, faça um movimento com a mão, e o milagre acontece, ele deixa de ser leproso. Mas Eliseu estava dentro da casa dele, e foram avisar, o Naamã, o general,
do exército assírio, está aí, veio para te orar por ele. Eliseu ficou sentado dentro da casa dele, olhando a copa. Não tinha copa naquela época, né? Ficou lá tomando chimarrão, também não tinha chimarrão. Ele ficou lá, irmãos, ele não saiu. Ele só mandou um recado dizer o seguinte, dentro da casa dele, ó, vai lá na rua e diz para esse homem que está lá, para ele ir lá no Rio Jordão e tomar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele dá 7 mergulhos e ele vai ficar curado. Irmãos, aquele general ficou indignado. Porque o homem não deu nem o respeito de sair dentro da casa dele lá cumprimentados. Ô cidadão, que alegria conhecer o general, o homem mais importante depois do rei da Síria. E aí a Bíblia vai mencionar que ele diz o seguinte, eu estava certo, disse ele. Eu estava certo que ele ia sair, ia me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria da lepra. Segundo Reis, capítulo 5, verso 11. Naamã, irmãos, chegou a planejar tudo na mente dele. Por certo, previu uma teatralização muito adequada e artística. Ele ficou imaginando, bom, eu vou chegar lá, ele vai sair na rua, ele vai me cumprimentar, ele vai me fazer honras, e vai fazer um sinal, uma oração, vai fazer um ritual, e aí então eu vou ser curado. Mas o homem só disse, ó, vai tomar banho. Só isso que ele disse, vai tomar banho. Só isso. Toma 7 mergulhos. E ele não quis, ele saiu dali indignado. Alguém que disse para esse comandante, disse, olha meu senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, tu não faria? Disse, não, se pedisse uma coisa difícil, eu faria. Então ele só disse para tomar 7 banhos, vai. E ele fez. E no 7º mergulho saiu dali restaurado. Irmãos, o que esse... Voltando agora para o texto de João 4. O oficial do rei, ele disse, vem à minha casa. E a pergunta que eu faço, Jesus foi na casa dele? Jesus foi na casa dele? Jesus foi na casa dele? Não foi. Jesus diz o seguinte, quando ele diz, vem na minha casa, desce lá na minha casa, vai lá na minha casa, uma viagem de um dia inteiro para ir, mais um dia inteiro para voltar. E Jesus disse, olha, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum crereis. Jesus não foi, irmãos. Pelo contrário, Jesus repreendeu aos galileus. É aquele tipo de fé que precisa de prova. E fé, meus amados, não precisa ver. Fé eu creio. Os samaritanos creram nele, a Bíblia diz. Ele não fez nenhum milagre entre os samaritanos, eles creram. Então, por que eu digo assim que é o primeiro nível de fé? Porque ele ouviu falar de Jesus, e ele ficou sabendo que Jesus faz milagre, só isso. E ele foi lá, e achou que Jesus era limitado, que Jesus tinha que estar no lugar presente. Então ele não tinha uma fé madura, uma fé forte, uma fé que poderia realmente, aquela fé que nós precisamos ter. Mas acho muito interessante que esse homem, embora ele entrando com esse nível de fé fraca, pequena e limitada, ele passa para um outro nível. Ele passa a ter uma fé mais forte. Versículo 49 diz assim, o segundo nível de fé. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Ou seja, primeiro ele diz o seguinte, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Desce depressa para curar o meu filho que está à morte. Jesus então diz, repreende, se porventura vocês não verem, sinais e prodígios, de maneira nenhuma vocês vão crer. Mas esse homem, a segunda vez ele vai falar, ele diz o seguinte, Senhor, desce antes que meu filho morra. E aí eu chamo o segundo nível de fé, porque Jesus disse uma palavra. Porque, mesmo assim, irmãos, esse homem estando nesse nível de fé, o primeiro nível de fé, tem alguma coisa, meus amados, que ele conseguiu sobreviver uma repreensão. E é só pensar, irmãos, naquilo que Jesus respondeu para ele. Se vocês não virem sinais, maravilhas, nunca crerão. E Jesus disse para ele, se vocês não verem, vocês não vão crer. E esse homem então disse, Senhor, antes que o meu filho morra, desce. Onde é que está o próximo nível de fé? O próximo nível de fé, irmãos, que Jesus disse para ele, vai, teu filho não vai morrer. Vai, teu filho não vai morrer. Diz ele, vai, disse Jesus, teu filho vive. E a Bíblia diz o seguinte, que o homem creu na sua palavra, que o homem creu na sua palavra. Ele acreditou na palavra de Jesus. Jesus disse que meu filho não vai morrer.
Não vai morrer. Jesus disse, não vai morrer, vou voltar para casa. Então eu vou chegar em casa, vou encontrar meu filho vai estar melhor, meu filho já vai ter melhorado, meu filho não vai morrer, tranquilo. Ele creu nessa palavra. E é o que nós precisamos, meus amados, e Deus está levantando uma geração para crer na sua palavra. Mesmo que as coisas elas sejam dadas notícias ao contrário, mas nós precisamos crer na palavra que o Senhor Jesus diz. As palavras do Senhor Jesus, irmãos, são alimento. As palavras do Senhor Jesus são sustento para a nossa vida e para a nossa alma. E a Bíblia diz que esse homem creu. Eu acho tão lindo uma expressão que John Bunyan, ele escreveu o seguinte: fui forçado a uma situação angustiosa que tive. Precisamente, que tive que ir a Jesus. Se ele me recebesse com a espada desembainhada na mão, teria preferido lançar-me contra o fio dela, a ser afastado dele. Pois eu sabia ser ele a minha única esperança. E esse homem, ele creu. Mesmo que Jesus disse para ele, olha, teu filho não vai morrer. Ele creu, ele acreditou naquela palavra, aquilo trouxe paz no seu coração. Meus amados, nessas semanas que nós começamos, é para trazer paz nos corações. E graças a Deus, porque vocês estão crendo, porque nós estamos crendo, os semeadores estão crendo, os filhos da paz estão crendo. Meus amados, e olha como esse homem, ele é um homem que ele tem paixão pelo seu filho, pela sua casa, ele luta pela sua casa, porque ele exclamou, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Quando Jesus estava acabando de dizer, vocês precisam ver para crer, e ele diz, ele não para assim, Senhor. Ele não entrou na discussão com Jesus, ele aceitou, mas ele voltou a insistir. A gente chama, irmãos, que a fé desse homem, ele não tem profundidade, mas tem persistência, porque ele sabe que somente Jesus é que poderia ajudá-lo, somente Jesus é que poderia socorrer a vida dele. Então é como que se ele fosse dizer para Jesus, Senhor, vem antes que meu filho morra, Senhor, não questione nesse momento a respeito da minha fé, a respeito da minha crença em Ti, eu creio que só Tu pode ir lá resolver o problema do meu filho, vem de uma vez. E Jesus diz, olha, vai, teu filho não vai morrer. E aquilo trouxe uma paz no coração dele. É isso que Jesus quer trazer, paz no teu coração, paz dentro da tua alma, paz dentro do teu lar, paz para dentro da tua casa, é isso que Jesus quer. Mas para isso nós precisamos crer, irmãos, na palavra do Senhor Jesus. Como disse Pedro, para onde nós iremos? Se somente Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, Jesus, ele sabia que só Jesus podia resolver. Esse oficial, ele sabia que só Jesus podia resolver e solucionar o tamanho da sua perda, que era o seu filho. Ele foi a Cristo, meus amados, ele foi angustiado. Ele foi a Jesus necessitado. Ele buscou ajuda naquele único que poderia salvá-lo, no único que poderia ajudá-lo, no único que poderia resolver. Ele foi a Jesus. Jesus é teu último, a última solução, a última resposta para a minha vida. Eu quero nesta noite dizer, venha a Cristo, quando todos te faltarem. Venha a Cristo, quando todas as portas estiverem fechadas. Venha a Jesus, quando você acha que não tem mais saída. Ele é uma porta, Ele é uma saída. É a resposta de Deus para o problema da humanidade. A solução da humanidade não está no partido A, B ou C. A solução do país não está num grande administrador para a nação. Meus amados, a nossa saída está em Deus. Elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O salmista disse, o meu socorro vem do Senhor. É de Deus que vem a resposta para nós. É de Deus que vem a resposta para cada um de nós. Só Deus pode nos ajudar. Só Deus é a saída. Só nele nós encontraremos um amparo. Somente nele é que nós encontraremos uma resposta. Somente nas palavras dele, que é vida eterna, é palavra que alimenta, que sustenta e nos fortalece. Esse homem, a fé dele era rasa, era sem profundidade, mas foi compensada pela intensidade. E, Senhor, mesmo que eu não tenha fé, mesmo que tenha dizendo que nós precisamos ver para crer, mas eu peço, desce a minha casa, meu filho vai morrer.
Se tu não for lá, meu filho não vai morrer. Essa expressão que nessa noite nós vamos dizer: Senhor, se tu não dá um jeito, acabou. Senhor, se tu não trouxer uma resposta, terminou, findou, não tem jeito, não tem saída. É só em ti. Eu não vou procurar a saída em outro lugar. A minha solução e a minha resposta, o meu socorro está em ti. E assim nós devemos recorrer a Cristo em todo o tempo. Quando tudo faltar, quando os amigos faltar, Jesus não vai faltar. Quando as portas se fecharem, os seus braços estarão abertos. Eu acho interessante, Jesus não morreu numa cadeira elétrica. Ele não morreu atravessado por uma flecha, uma lança. Mas ele morreu, sabe aonde? Numa cruz. Como é que estavam os braços de Jesus na cruz? Abertos, sabe para quê? Para nos receber, para nos acolher. Braços abertos. É Ele que continua ainda essa noite, braços abertos, para dizer: ó, eu estou aqui para te receber. Eu estou aqui para te abraçar. Eu estou aqui para te acolher. Ele que foi ultrajado, humilhado, envergonhado, tudo aquilo que você tem passado também. E a Bíblia diz que em Isaías 53 que ele é homem de dores. Meus amados, Jesus é a única resposta. Verso 50. Jesus respondeu: pode ir. Teu filho vai continuar vivo. E a riqueza, na fé desse homem, na fé no seu segundo nível, é que esse homem confiou na palavra de Jesus e partiu. A confiança em Jesus, irmãos, trouxe paz na alma dele. Eu posso imaginar o seguinte: esse homem não crendo, ele ia dizer assim: não, tu desce ou tu não desce. Não vou descer. Senhor, tu não vai descer? Então eu não vou sair daqui. E aí ficar insistindo. Jesus, vamos lá. Não, já disse que não vou. Estou dizendo que teu filho não vai morrer. Senhor, por favor, né? Vamos lá, Jesus, vamos lá, eu te pago. Eu pago um churrasco no meio do caminho, te dou tanto. Eu te dou o que tu precisar, diz o que tu precisa, eu vou te dar, eu vou financiar o teu ministério. Eu vou mandar construir uma sinagoga bem grande para ti, botar com um letreiro luminoso. Não vou. Senhor, por favor, vai. Não, teu filho não vai morrer, eu já disse, irmãos. Esse homem, sabe o que ele fez? O que mostra o nível 2 na fé? A Bíblia diz que ele pegou e foi. Teu filho não vai morrer. Ai, que bom, meu filho não vai morrer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele sai com paz no coração. E ele volta para casa, porque ele creu naquela palavra. O culto vai terminar. Você vai voltar para casa, mas com muita paz no seu coração. Sabe por quê? Jesus já demandou uma palavra. Ele já liberou uma palavra. Ele já soltou uma palavra. Para a tua vida, para a tua casa. Porque você veio aqui procurar Jesus. Ou alguém veio conhecer o pastor, se o pastor é bonito, é gordo, é forte. Você veio por causa de Jesus. Você precisa de Jesus. A tua casa, a tua família, o teu lar precisa de Jesus. Ele é a única resposta. Ok? Agora, sabe qual é o problema de todo mundo? A gente sempre vai a Jesus como somente Jesus, um ser humano. Só que Jesus não é apenas um ser humano, ele é Deus. Amém? Qual é a diferença do Clark Kent para o Superman? É a mesma pessoa, não é? É lógico que é uma figura só, né? Não existe, né? Não sei para as criancinhas pequenas, existe o Superman, né? Mas de repente as pessoas estão conversando com o Clark Kent. Ei, seu Clark Kent, como é que tá? Tudo bem? Pois é, Clark Kent, que como a vida é difícil, né? O Clark, não é difícil, não, é tudo fácil. Ah, mas precisa ver como é pesado o meu trabalho. Clark, nada é pesado, nada é difícil. Às vezes a gente está conversando, irmãos, com Jesus, como se estivesse conversando com o Clark Kent, achando que é um limitado. Só que Jesus não é somente um Clark Kent, ele é Superman, ele é o Cristo. O nome Jesus Cristo. Jesus é um nome dado humano. Jesus é um nome humano, terreno. Cristo não é terreno. Tanto que você conhece, quem sabe, alguém por sobrenome de Jesus. Alguém com o nome de... Tem até jogador com o nome de Jesus, né? Alguém até botou assim, Jesus está voltando, né? O jogador está voltando para o Brasil. Jesus está voltando. Mas Cristo não. Porque Cristo é um título divino, exaltado, maior que todos. E a gente está chegando a Jesus apenas para se identificar com a gente, humano, com fraqueza, com debilidades, com limitações. Então, Jesus me ajuda. Para aí. Jesus Cristo me ajuda. Além de ser humano que entende a minha dor, entende meu sofrimento, se identifica com o meu lado humano e mortal. Ele é o Cristo. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor. Ele que me criou para me ser a sua imagem, a sua semelhança.
É Ele que diz assim, eu vou para o Pai preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam comigo. Nós precisamos entender muito mais do que Jesus. Nós precisamos entender que Ele é Jesus Cristo. Amém? É mais do que Jesus, é Cristo. Os judeus conheciam Jesus, não o Cristo. Eles não acreditavam que Ele era o Cristo. Os samaritanos acreditaram, tu é o Cristo, né? Tu é o Cristo. Tu não é só o Clark Kent, tu é o Superman. Meus amados, é isso, irmãos, que o Evangelho de João vai querer revelar para nós. Que Jesus não é apenas Jesus. Ele é o Cristo. Essa é a identificação maior. E o que esse homem chega, ele chega em Jesus apenas. Mas depois, irmãos, quando ele está voltando, ele está crendo realmente na palavra do Senhor Jesus. E a fé desse homem, ele vem a crescer. Ontem nós tivemos o florescer, que bênção, que coisa linda, de ver a sociedade ginástica cheia de mulheres muito abençoadas, amém? Que 10 mulheres estavam ali no florescer ontem, amém? E teve os homens corajosos juntamente comigo, e nós estávamos lá, amém? Torcendo e abençoando aquele lugar e prestigiando. Foi lindo de ver. Porque, irmãos, algo maior que Deus quer fazer. Amém? E que Ele está fazendo. Agora essa fé, irmãos, ela cresceu. Porque ele estava acreditando antes, pelo que os outros falavam, que Jesus podia curar se descesse para Cafarnaum. Porém, agora ele acredita que Jesus pode curar mesmo não descendo. Mesmo apenas com a palavra que foi expressada e dito que aquela palavra tinha garantia. Agora esse homem não crê apenas que a presença de Jesus tem que estar, como os demais profetas estavam no lugar, para que a bênção chegasse. Ele estava crendo que a palavra de Jesus é poderosa, para ir lá a 40 quilômetros de distância, abençoar minha casa, abençoar meu lar, e mudar a situação que está perdida, está arruinada. Essa fé que nós precisamos aumentar, amém? Crescer na fé. Desenvolver o nosso crescimento na confiança no Senhor Jesus. E esse homem, meus amados, ele creu no Senhor Jesus. Está escrito lá em Isaías 28:16, aquele que confia jamais será abalado. Aquele que confia jamais será abalado. Ele não se abalou. E ele foi voltando para casa. E aí perguntei, esse oficial, como é que está? Estou bem, graças a Deus. E o problema é que, olha, já está resolvido, porque eu falei com o homem de Nazaré, Jesus, e olha, ele disse que meu filho não vai morrer. Estou bem tranquilo, meu filho não vai morrer não. Ele voltou com confiança. É isso que nós precisamos estar carregando na nossa alma, no nosso coração, amém? Uma confiança inabalável nas palavras do Senhor Jesus. Mas olha o que acontece. Esse homem não tem uma fé completa. Já está bom, já aumentou, já cresceu. Mas ele vai para um outro nível de fé. E eu quero convidar vocês, para todos nós irmos a esse terceiro nível de fé. Acompanhem comigo. Veja que ele progrediu muito entre o primeiro nível e o segundo nível. Ele progrediu e cresceu muito. Mas ele progrediu mais ainda. A Bíblia diz que faltava mais uma distância a percorrer. E o que eu entendo no texto é que ele estava esperando menos do que ele encontrou. Esse homem esperava menos do que poderia ter esperado. Isso vai ser revelado numa pergunta que ele fez, que o texto vai dizer assim: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. No caminho ele pernoitou, provavelmente em uma hospedagem, porque ele foi chegar somente no outro dia. E diz o seguinte, versículo 51, já ele descia lá de onde estava lá na Galileia, e ele está descendo para Cafarnaum, quando seus servos lhe vieram ao encontro. Fico a imaginar o seguinte, ele está saindo então da Galileia, voltando agora para a sua casa em Cafarnaum. Então os servos dele saem de Cafarnaum e vão à metade do caminho. Talvez os 10 quilômetros de distância foram lá procurar. Dizer o seguinte, olha, não precisa mais procurar Jesus, já está resolvido o problema, o menino já está bom, o menino já está curado, pode voltar para casa, pode suspender a missão de buscar Jesus, o menino já está bom. Mas observe a pergunta desse homem, você pode grifar depois em casa. Ele diz o seguinte, descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o filho vivia. Verso 52, então indagou, então perguntou deles, a que hora o seu filho sentira melhor? E informaram, ontem, a 1h da tarde, à 7ª hora do dia, os judeus, os romanos também começavam a contar o dia a partir das 6 horas da manhã,
Então o que ele estava esperando? A que hora se sentiu melhor? Esse homem estava esperando que melhorasse aos poucos. O normal. A febre vai deixando aos pouquinhos, vai deixando, vai melhorando, vai recobrando as forças, mas lentamente. Que ao chegar em casa ele ia encontrar o menino bem, o menino melhor, o menino já não mais ardendo em febre. Mas o que surpreende é que esse homem ele vai encontrar, segundo o relato dos empregados, que vai encontrar o menino totalmente curado, completamente curado. Não foi uma cura progressiva, lentamente, mas foi uma cura instantânea. E ele pergunta: que horas? Que horas? Então é nessa pergunta, que horas, que vai revelar o seguinte: que ele estava crendo, mas não que ia ser tão grande assim, de uma maneira surpreendente, de uma hora para outra, tão rápido e tão ligeiro. Que horas esse menino foi curado? Por isso que quando viu os servos, ele perguntou quando o seu filhinho querido começou a passar melhor. E a Bíblia diz, irmãos, que esse homem então cheio de júbilo, né? Quando praticamente disseram: olha, o teu filho ele não começou a melhorar, a febre o deixou de uma vez só, ele se recuperou a 1h da tarde, já estava bom. E quando ele chega em casa, o menino está correndo, está brincando, correndo para dar um abraço no pai, sem nada, sem vestígio de nada. Jesus, irmãos, é poderoso para fazer muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais do que a nossa capacidade de pensar ou de pedir. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia nos fala. Meus amados, às vezes nós esperamos uma cura paulatina, lentamente. Mas Jesus, ele é todo poderoso. E a nossa vida, nós precisamos confiar em quem pode resolver. Eu digo que nada melhor do que a nossa vida ser entregue a Jesus. Porque Ele é o autor da nossa vida. Ele é quem nos conhece, porque Ele nos formou. Ele nos conhece muito bem. Ele conhece, diz lá no Salmo 139, o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que a palavra saia dos nossos lábios, Ele já conhece tão bem. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que te aflige, o que te angustia, o que te faz perder o sono. Ele conhece todas as coisas. E o que nós devemos fazer? Nós devemos ir a Cristo. E o que eu acho surpreendente, o nível da fé. Porque esse homem, ele surpreendeu. E a Bíblia diz o seguinte: com isto, versículo 53, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Creu ele, toda e a sua casa. Eu digo, irmãos, que a sua terceiro nível de fé é maior. Porque não somente ele creu, mas a casa dele toda creu. Toda a casa creu. Aí Deus te chama e Deus te levanta, porque toda a tua casa vai crer. Toda a tua casa vai receber. Toda a tua casa vai se alegrar. Porque o projeto de Deus é muito maior do que você imagina. O plano que Deus tem com você é muito maior do que você pensa. E é por isso que eu quero finalizar essa noite dizendo o seguinte: que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio, irmãos, para fazer transformação. Eu creio, irmãos, que fé influencia. Eu creio que fé, meus amados, é um poder de Deus na nossa vida, para gerar mudança e transformação. Eu creio que o mundo vai ser transformado através da presença de Jesus, daqueles que vêm a Cristo com uma necessidade, com um problema. Mas pessoas serão contagiadas por você que carrega um problema, você que carrega uma batalha. Você vai contagiar muitas pessoas, amém? Deus quer usar a tua vida, mas para isso eu preciso formar uma aliança com o Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia vai dizer: mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado poder, o direito de serem filhos de Deus. Todos quanto receberam Jesus, deu a eles o direito de ser filho de Deus. Eu sempre gosto de dizer, nem todo mundo é filho de Deus. Como assim? A vida inteira a gente ouviu isso. A vida inteira a gente ouve o que os outros dizem. Mas o que a Bíblia diz é outra coisa. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos criatura de Deus. Apenas criatura. Nada mais do que isso.
Onde é que a Bíblia diz que o homem é filho? Não é filho de Deus, somos criatura. Filho é só Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Jesus é filho. Jesus foi crucificado, foi perseguido pelos religiosos, porque ele dizia, eu sou filho de Deus. Se fazia filho de Deus, e as pessoas então tinham ódio, porque não, como assim filho? Ninguém era filho. Só que a Bíblia diz o seguinte, todos que receberam Jesus, foi-lhe dado o direito de ser filho. Em Marcos capítulo 16, Jesus diz o seguinte para os discípulos, vocês vão e vocês pregam o evangelho a toda criatura. Criatura não está se referindo ao papagaio, aos gatinhos, aos cachorros, aos animais, ao cavalo. O ser humano. O ser humano não é filho, nós não somos, porque nós nos distanciamos de Deus. Mas através de Jesus, a cruz é a reconciliação. E quando nós entendemos que nós podemos nos tornar filhos através de Jesus, então Jesus é o irmão mais velho, a Bíblia chama Jesus de primogênito. O primogênito é o primeiro dos filhos. Jesus é o primeiro filho de Deus. E aí na sequência nós vamos nos tornando filho também. Mas quem se torna filho? Aquele que recebe o Filho de Deus. Aquele que recebe Jesus como Filho de Deus, como seu Senhor e como seu Salvador. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. Isso chama comunhão. É o que Jesus quer ter conosco. Mas eu preciso dizer e fazer ele, Senhor, pode entrar na minha vida. A partir de hoje eu te recebo. Hoje eu te aceito. Hoje eu me torno filho. Porque eu quero me tornar um filho. Eu recebo Jesus no meu coração, conforme João, capítulo 12, 1 versículo 12. Todos quanto receberam, foi dado a eles o direito de ser filho de Deus. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Quantos estão aqui que hoje gostariam de tomar uma decisão na sua vida? E dizer, Senhor, hoje eu quero te receber. Eu quero aceitar a Cristo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje eu quero me tornar um filho de Deus. Eu quero receber Jesus no meu coração. Eu quero ter mais intimidade com Jesus e comunhão com Jesus. Eu quero convidar a igreja, todos a ficarmos em pé nesse momento. Eu gostaria de convidar nesta noite, fazer um convite, o maior convite que você já recebeu na tua vida. Não foi um convite para um grande casamento, para uma festa de aniversário, uma festa de 15 anos, uma festa de um aninho, uma festa de formatura, mas um convite para você dizer a Jesus hoje, Jesus, entra no meu coração, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Hoje eu quero te receber na minha vida, no meu coração. Eu gostaria de fazer essa pergunta nesta noite. Quem nesta noite, por espontaneidade do seu coração, entendendo a palavra de Deus, quer dizer isso nessa noite? Senhor, eu quero te receber, eu quero me tornar um filho de Deus, conforme a palavra de Deus. Levanta a sua mão, eu quero te conhecer aqui. Eu vejo muitas mãos se levantando, dizendo, eu quero Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero uma fé maior. Eu preciso disso. É isso que eu preciso. Quem não é filho, a vida inteira parece que é abandonado. E Jesus quer, irmãos, um relacionamento de família. Estar ali naquele convívio de família. Quando nasce a criança, a gente leva para casa. Passa a ser da nossa casa. A gente passa a habitar, irmãos. Ser habitação do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão. Você vem aqui na frente, as pessoas que convidaram, traga a companhia, por favor. Vem aqui na frente, nós queremos fazer uma oração contigo, amém? Você, em nome de Jesus, que está tomando essa decisão, você não levantou a mão, mas eu quero tomar essa decisão. Vem à frente, em nome de Jesus. Senhor,